Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como eu vi uma movimentação no grupo aí acerca da mensagem que foi pregada no domingo, as pessoas queriam rever a mensagem e, pelo jeito, nós tivemos alguns problemas técnicos que os meninos não conseguiram resolver no domingo. Consequentemente, a mensagem não foi gravada. Então, eu vou tentar fazer uma sinopse para vocês aqui, tá? O texto que eu falei no domingo foi Hebreus, capítulo de número 11, versos 1 a 6, aquele texto clássico das Escrituras, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Pela fé foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de fé que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. E eu comecei perguntando o que é fé. Eu disse que essa é uma pergunta que aparentemente é respondida pelo autor de Hebreus nesse texto, mas na verdade a gente fica meio confuso com a resposta, né? Porque fé é a prova das coisas que vemos e a certeza daquilo que esperamos. Quer dizer, essa linguagem da palavra de Deus nos coloca diante de um universo de possibilidades. E eu acredito que o senso comum tem uma definição de fé que não é compatível com o que a palavra de Deus nos orienta. E aí eu falei o seguinte: o que é fé de uma maneira geral? Em geral, se crê que a fé é uma profunda convicção de que algo vai acontecer. Ou mais precisamente para nós, ter fé é acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. E esse acreditar que Deus vai fazer alguma coisa está absolutamente relacionado com as circunstâncias da nossa vida. Então, por exemplo, o sujeito ele precisa de um emprego, ele diz: não, eu tenho fé que Deus vai me dar um emprego. A mãe está com o filho nas drogas, alguém diz: olha, pela fé o seu filho ele vai ser libertado. A pessoa está com um problema no casamento, ele diz: não, meu marido saiu de casa, a esposa saiu de casa, foram os exemplos que eu usei, né? E a pessoa diz: não, pela fé o seu marido já voltou para casa, sua esposa já voltou para casa. Então, com esse conceito de fé na cabeça, as pessoas interpretam também muitas vezes os textos bíblicos, né? E aí eu falei também, dei um exemplo de alguém que lê um texto lá, né, que diz respeito somente a Moisés, né? Vede o livramento que eu lhe darei hoje. E aí as pessoas querem aplicar isso pela fé na vida da gente, né? Pela fé você tem que ver o livramento, pela fé você tem que ver aquela vaga na faculdade, pela fé você que está procurando um emprego, você tem que já se enxergar sentado naquela mesa do escritório, você tem que ver o teu marido pela fé voltando para casa, tem que ver o seu filho liberto, porque primeiro acontece na mente, depois se materializa. Então quer dizer, veja, olha o conceito, fé é acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa. Falei também de uma frase, eu não sei quem é o autor dessa frase, né? A fé é a alavanca que move o braço de Deus em todas as direções, em quaisquer circunstâncias. Então quer dizer, Deus está parado, mas tem uma alavanca, né? Que é a fé e a oração. A alavanca faz o Deus se mover em todas as direções, em quaisquer circunstâncias. Sempre para o quê? Satisfazer as nossas necessidades. E eu disse que essa não é a minha compreensão de fé. Não é assim que eu vejo as coisas. Eu disse também que eu não estou em absoluto desdenhando os conflitos da alma humana, que faz com que o coração humano caia de joelhos diante de Deus em oração, né? É legítimo uma pessoa que está desesperada, desempregada, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu preciso de um emprego. É legítimo uma mãe orar pelo filho que saiu de casa. É legítimo alguém orar pelo marido, pela esposa, pelo casamento que está ruim. É legítimo. A questão não é a legitimidade de quem ora. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão é o conceito de fé. Que é o quê? Na cabeça das pessoas, fé é acreditar muito que alguma coisa vai acontecer, e fé é acreditar que Deus vai fazer alguma coisa, né? Que fé é a alavanca que move os braços de Deus. Então, essa ideia de fé é um conceito de fé
em que as pessoas estão orando, acreditando que a oração é um recurso que convence Deus a fazer o que a gente quer. E quanto mais fé a gente tem, mais rápido a gente vai convencer Deus a fazer o que a gente quer, a fazer o que a gente precisa. E eu entendo que isso é um equívoco e que precisa urgentemente ser corrigido na nossa realidade de caminhada com Deus e na nossa experiência de vida cristã. Por que isso é um equívoco? Primeiro, porque isso é de uma prepotência, de uma arrogância sem precedentes. Você acreditar que é você que coloca Deus em movimento através da sua fé, você que coloca Deus em movimento através da tua oração, e que você é que sabe o que é que Deus tem que fazer, e que você vai dizer qual é a melhor saída, qual é a melhor alternativa para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Segundo, eu disse que isso é um equívoco, esse conceito de fé é um equívoco, porque isso julga ou pressupõe a passividade de Deus. Quer dizer, Deus está parado, Deus não está fazendo nada até que eu o mova através da minha oração e da minha fé. E não me parece ser essa a compreensão do Senhor Jesus, quando ele diz assim: o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Quer dizer, é claro na Bíblia que todas as coisas são sustentadas pelas mãos de Deus. Tudo foi criado por Ele, tudo subsiste por Ele. Se Deus tirar a mão, as coisas desmoronam. Se Deus tirar a mão, tudo se dissolve, né? Em terceiro lugar, eu disse que é um equívoco esse conceito de fé, porque pressupõe que o seu coração, que o meu coração é mais comprometido com a realidade do que o próprio coração de Deus. Pressupõe que você ama mais o seu filho do que Deus o ama, que você ama mais a integridade do seu casamento do que Deus o ama. E a gente descarta que Deus está trabalhando na nossa vida o tempo todo. Deus está cuidando do seu filho, Deus está cuidando da sua vida, Deus está com a mão sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, sobre o seu coração, sobre o seu pensar, sobre o seu agir, sobre o seu falar. Deus conhece você inteiramente, Deus está sobre a sua vida o tempo todo, Deus cuida de passarinho, Deus cuida das flores, é o que Jesus disse no Sermão da Montanha, né? Quanto mais Ele estaria cuidando de você. Então, se Ele está cuidando, aí vem a pergunta: por que você ora? Você não ora para Deus começar a cuidar, você ora para que você seja livre da ansiedade que acha que Ele não está cuidando de você. É só para isso. E aí eu usei aquele exemplo, né? Imagina um filho que às 3 horas da manhã bate na porta do quarto do pai e diz assim: pai, nós teremos almoço amanhã? Aí o pai levanta, abre a porta e diz: sim, filho, nós teremos almoço amanhã, pode dormir, filho. Ah, papai, eu pensei que se eu não tivesse vindo aqui às 3 horas da manhã lembrar o Senhor, a gente não teria almoço amanhã. Quer dizer, o filho não precisa fazer isso, porque a responsabilidade de cuidar do filho é prerrogativa do pai. O problema é que no dia seguinte o pai não colocará o pão para repartir com seu filho. O problema é que o filho está ansioso e não consegue dormir. Não é que a oração coloca Deus em movimento, Deus está em movimento. Não é que a oração traz o coração de Deus para as nossas causas, o coração de Deus está sobre nós continuamente. É que são os nossos corações que não estão muito alinhados com o coração de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas todas as vossas petições diante de Deus com oração, com súplica e com ações de graça. Esse conceito de fé, de achar que a nossa fé move Deus, é um equívoco também, porque esse é um projeto egocêntrico. É instrumentalizar Deus para que Ele faça acontecer aquilo que eu gostaria que acontecesse. E Deus, Ele poderia se debruçar sobre você e dizer: poxa, eu imaginava que ao andar comigo você estivesse preocupado em fazer acontecer as coisas que eu gostaria que acontecesse, e não que você estaria orando, pedindo, intercedendo a madrugada inteira para que eu faça as coisas que você quer que eu faça, para que eu faça acontecer as coisas que você gostaria que acontecesse. Então isso é um projeto egocêntrico que está na contramão da nossa caminhada com Jesus. Porque a Bíblia diz assim, e nisto conhecemos o amor de Deus, em que Ele nos amou primeiro. E esse amor nos constrange não a viver para nós mesmos, mas esse amor nos constrange a viver por Ele, que por todos nós morreu e ressuscitou. Então não é mais a minha vontade. Quando eu me converto a Cristo, não é mais a minha vontade, não é o que eu gostaria que acontecesse, mas é a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu.
E também eu disse que o problema é que a gente tem uma dificuldade danada com a vontade de Deus. Nós pensamos que Deus é um estraga-prazeres. E que se a gente dissesse para Deus, Deus, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus vai sempre contra a nossa vontade, né? A gente acha que Deus vai estragar os nossos projetos. Então, pessoal, se a gente continuar ensinando o nosso povo que nós buscamos a Deus com fé, para que as nossas circunstâncias sejam equacionadas, que nós buscamos a Deus com fé para que Deus resolva os problemas da nossa vida, nós estamos dizendo que Deus é passivo e que Ele é movido, que Deus é manipulável pela nossa oração e pela nossa fé. E aí tem um versículo, eu não citei domingo, né? Que diz assim, vocês pedem e vocês não recebem porque vocês pedem mal, para gastar nos vossos deleites. Quer dizer, quando a gente vai pedir, a gente só pede interessado na gente. Só interessado na gente e nada mais, né? E o texto que nós lemos aqui, ele diz assim, as coisas que não vemos e as coisas que esperamos. E que coisas são essas? O que foi que esses homens e mulheres de Hebreus 11 viram e esperaram? E aí não dá para discorrer no domingo ali sobre todos os personagens, nós ficamos com Abel, Enoque e Noé. O que esses homens viram e esperaram em comum? Tem algo em comum? E aí eu disse que sim. Primeiro, que nada se relacionava com o seu projeto de vida particular. Tudo se relacionava com o reino de Deus e com o processo histórico da redenção e da glória do nome do nosso Deus. Então não eram homens e mulheres ajoelhados em razão dos seus conflitos pessoais, seus conflitos particulares, das suas circunstâncias de vida. Eram homens e mulheres ajoelhados em fé, rendidos a Deus. Então esses 3 exemplos iniciais de Abel, Enoque e Noé nos trazem algumas verdades, porque Abel se relaciona com a palavra entrega, oferta, né? Abel ofereceu algo a Deus, ofereceu um sacrifício agradável ao Senhor. Enoque está relacionado com a palavra conhecer, intimidade, andou com tamanha intimidade com Deus que foi tomado por Deus, né? Enoque se dedica a conhecer, a se entregar a Deus. E Noé é serviço, né? E aí eu fiz uma pergunta, se isso já na abertura do capítulo 11 não define a agenda da caminhada da minha fé. O que é fé? Entregar, conhecer e servir. Eu entrego a minha vida a Deus, eu entrego a Deus os meus filhos, a minha família, eu entrego a Deus os meus sonhos, os meus projetos de futuro, eu entrego a Deus e eu descanso, porque Ele é Senhor da minha vida agora. Eu descanso mergulhado em Deus para andar com Ele, para conhecê-lo, e conhecendo Deus eu aprendo a confiar nele. E porque eu confio nele, eu ando e vivo com Ele, por Ele e para Ele. Que na conversão há essa inversão. Antes de eu me converter, eu ia onde eu queria, fazia o que eu queria, comprava o que eu queria, vendia o que eu queria, só corria atrás dos meus interesses. Quando eu entrego a minha vida e faço isso pela fé, pela convicção que eu tenho nele, as coisas se invertem, é uma inversão de valores. Agora eu vivo para Ele, é por Ele, confio nele, Ele é o dono da minha vida. Até porque a nossa grandeza de vida está em crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, conhecer a Deus e servi-lo. E aí a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. A vontade de Deus sempre será melhor que a minha vontade. Disse também que andar com Jesus é morrer para si mesmo. E quantos de nós acreditamos que realmente a gente precisa morrer para nós mesmos para servir a Jesus? Quantas pessoas que se colocam diante de Deus e dizem assim hoje, fé, Senhor, eu estou aqui de joelhos pela fé, dizendo o seguinte: eu quero te entregar, eu quero te ofertar minha vida, o meu filho, o meu casamento, a minha vida profissional, a minha voz, a minha mente, a minha saúde. Esta rendição a Deus, que diz assim, eu sei que eu estou entregando e eu venho como Abel ofertar. E Deus poderia perguntar, o que você quer em troca? Você dizer, nada, Senhor, eu quero somente o privilégio de andar contigo, de responder a tua graça, porque nada que me deres será melhor e maior do que andar contigo e te conhecer, porque essa é a essência da conversão, deixar de viver para nós mesmos e vivemos para Ele, porque Ele morreu e ressuscitou por nós. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar: seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Não apenas nos ensinou a orar, mas nos ensinou a viver. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E foi assim no maior momento de dor e de agonia de Jesus, quando ele estava lá em oração. Ele disse o seguinte:
se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Por quê? Porque nós cremos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e é agradável. Então veja que você não vê Jesus orando pelas suas circunstâncias no Getsemane. Você vê ele orando buscando a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é melhor. Então nós temos que nos achegar diante de Deus como Abel para entregar tudo. Nós ficamos na presença de Deus como Enoque, desejando a presença, desejando a intimidade do nosso Deus. E nós temos o privilégio de servir como Noé serviu os seus dias, né? Tudo pela fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós entregamos tudo a Ele. E por que nós entregamos tudo a Ele? Porque nós sabemos que Ele existe. E aí nós não temos medo de entregar tudo a Ele, porque a gente sabe que Ele é galardador, Ele é abençoador, Ele é libertador, Ele é redentor, Ele é restaurador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Isso é fé. Nos achegamos como Abel, nos prostramos como Enoque, nos levantamos como Noé e nos entregamos. Que Deus continue nos abençoando. Fui.